Pastoral Americana, com Kennedy Alencar. Kennedy Alencar, diretamente de Washington ainda, Kennedy, boa tarde. Oi, Fernando, estou em Washington, amanhã vou para Califórnia, vou para São Francisco, mas hoje em Washington. E a gente ia falar sobre modos de realizar a eleição aí nos Estados Unidos. Aí tem que mudar a pauta, porque o Brasil não para, não dá trégua. A gente teve agora há pouco, Kennedy, uma carta assinada pelo ministro general Augusto Heleno, em que ele fala que se o celular do presidente for periciado, isso causaria seriam consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Disse que é inacreditável essa interferência, inadmissível. É uma ameaça do general Heleno ao Supremo? Inadmissível é o que o general Heleno fez, é uma clara ameaça dele ao Supremo Tribunal Federal. É um discurso golpista, de desobediência à justiça. É inaceitável tutela militar numa democracia. As instituições já deveriam ter reagido a essas ameaças autoritárias dos integrantes do governo Bolsonaro. Porque o general Heleno tem que explicar o que ele quer dizer quando ele fala que a apreensão do telefone do presidente da República para uma perícia poderia ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Quais são essas consequências imprevisíveis? O que ele está querendo dizer com isso, né? Ele é ministro do Gabinete da Segurança Institucional, ele é um general da reserva, mas ele é ministro da Segurança Institucional. Então é um discurso golpista, não cabe numa democracia. O Brasil e as instituições perderam uma oportunidade quando não enquadraram o presidente Jair Bolsonaro, quando ele foi àquele protesto em 15 de março, no domingo, um protesto pedindo intervenção militar contra o Congresso, contra o Supremo. Então as instituições, ao não reagir a essas notas, né, hora do ministro Heleno, hora do ministro da Defesa, elas se enfraquecem, Fernando. É inadmissível, porque o presidente da República, ele não está acima da lei. Tem um inquérito aberto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello conduz esse inquérito lá, e ele pediu que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifeste, né, sobre uma perícia nos telefonemas do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente da República. Porque não é Celso de Mello que manda apreender e periciar, ele manda isso com uma queixa-crime para o PGR se manifestar, é isso, né? É isso, mas a decisão final é judicial, é o Celso de Mello que depois de ouvir a ponderação da PGR toma a decisão, é o juiz que pode mandar, que dá a ordem, né? O Bolsonaro e o filho dele não estão acima da lei, nem o general Heleno. E esses generais brasileiros, eles são golpistas. Eles ficam falando que 64 foi um marco na defesa da democracia. É mentira, né? O general Heleno está cometendo um crime de responsabilidade ao divulgar uma nota dessa. Está ameaçando o Supremo de uma maneira descarada. A gente não pode admitir isso numa democracia não, Fernando. Sem dúvida nenhuma. O general Heleno, que há poucos dias fez uma live dizendo que militares não vão dar um golpe. Isso faz poucos dias. E hoje, mas isso é ruim também, porque não cabe a eles falar que não vão dar golpe. Eles não têm que dar explicação nenhuma, porque isso é tutela militar. Eles não têm que falar nada, entendeu? Não cabe a ele falar que não vai dar golpe. Ele não é uma agenda dele, não é assunto dele. Isso não cabe numa democracia. A gente não pode... Eu vi alguns políticos comemorando nota do ministro da Defesa dizendo que não vai dar golpe, do general Heleno dizendo que não vai dar golpe. É uma brincadeira isso é tutela militar. Isso é coisa de democracia de banana. A gente não precisa desses generais golpistas, não, Fernando. O Brasil é uma democracia, é um país importante no mundo. Tem 200 milhões de pessoas. Não pode tolerar esse tipo de coisa, não. A não ser que a gente queira destruir o país, né? Transformar mesmo num bananão, numa república de bananas. Agora, a gente tem visto, Kennedy, olha só, por exemplo, no Ministério da Saúde, uma militarização sem fim. A cada dia que passa, a gente vê mais militares sendo contratados, sendo chamados, e pessoas de carreira sendo simplesmente demitidas. A gente tem diversos ministros militares, a gente tem essa manifestação de um ministro militar. Os militares não estão perdendo credibilidade frente a tudo isso que está acontecendo? Sem dúvida, Fernando, porque... Assim, não estão queimando o filme dos militares brasileiros? Eu acho que sim, acho que as Forças Armadas vão se arrepender porque elas embarcaram em mais uma aventura, que é esse endosso ao governo Bolsonaro, né? E essa entrada, assim, de forma desabrida num governo autoritário.
acho prejudicial para as Forças Armadas, mas pior para o Brasil, né? Não cabe esse tipo de venezuelização do Brasil, né? Usar o aparato militar para se manter no poder. Está errado. Isso aí vai custar para as Forças Armadas, mas é pior para o Brasil, né? Porque acaba se criando uma classe de privilegiados aí pelo Jair Bolsonaro, né? Com a reforma da Previdência, com regras muito benéficas. Muito ruim, Fernando, isso daí. Bom, e a expectativa aqui no Brasil, Kennedy, é da divulgação do vídeo. Qual vai ser o impacto político desse vídeo, mesmo se tirarem ali alguma parte ou outra? Fala assim, tirar a parte que fala sobre a China, Abraham Weintraub falando sobre China, ou divulgar inteiro. Qual que é a sua avaliação do impacto político num governo midiático como é o de Bolsonaro? Bem, ao dizer a possibilidade de tirar a parte da China e do Paraguai, a gente já sabe que devem ter falado barbaridades sobre política externa, né? Então talvez seja melhor mesmo evitar a divulgação dessa parte, apesar de eu ser favorável a uma divulgação completa. Mas entendo que possa fazer algum sentido, porque realmente piorar nossa relação com a China ou com um vizinho como o Paraguai não devia estar na nossa prioridade, né? No meio de uma pandemia ainda. No meio de uma pandemia. Agora, o vídeo vai ser muito ruim para o governo, porque eu acho que vai expor, né, o nível desse ministério, desse presidente, a pressão sobre a Polícia Federal. Acho que os brasileiros merecem conhecer mais de perto, né, esse governo que está, esse ministério, que é o mais despreparado da nossa história. O Brasil não merecia esse presidente nem esse ministério. Então a divulgação do vídeo pode conscientizar as pessoas sobre o erro histórico, né, que a nossa geração cometeu ao levar à presidência da República o pior político brasileiro, o político mais despreparado, um autoritário, irresponsável, criminoso, como o Bolsonaro, que está recomendando e mudando o protocolo da cloroquina, numa semana em que um novo estudo, Fernando, com 96 mil pacientes, mostra que a hidroxicloroquina e a cloroquina fazem mal para quem tem Covid-19, podem criar uma arritmia cardíaca e levar à morte. Então, é muito triste para o Brasil estar nessa quadra histórica, no pior problema de saúde pública dos últimos 100 anos, com um governo e um ministério de tão baixo nível. Kennedy, aqui no Brasil a gente está discutindo também a mudança de data para a eleição desse ano, e aí nos Estados Unidos você inclusive recebeu um formulário para votar pelo correio, mas você não vota aí, né? Eu não voto, mas todos os moradores aqui do Distrito de Colômbia, eles recebem um guia eleitoral, né? E eles pedem que você, se for registrado como eleitor, puder votar, que você tenha a possibilidade, aqui vem um pedido, um formulário, no qual você pode pedir para votar pelo correio, tanto nas primárias, que aqui vão acontecer em 2 de junho, mas já a partir de hoje já se pode pedir para votar pelo correio, como também na eleição presidencial. Os estados aqui, cada um tem a sua legislação, né? Enfim, tem autonomia nessa área, mas muitos estados estão incentivando o voto pelo correio por causa do coronavírus, né? Sobretudo para a população mais idosa. Então, essa população pode pedir, fazer uma requisição de um formulário para votar, né? Receber a cédula e votar de casa. Tem toda uma discussão agora sobre incrementar o voto pelo correio. O presidente Trump é contrário, ele diz que pode haver fraude, que as pessoas não vão fiscalizar. Bem, eu tenho aqui o formulário na minha mão, mas se eu quiser fraudar, eu não consigo, porque tem que ter um número de registro, né, na justiça eleitoral, enfim, partidária e tudo. Não é uma coisa simples assim. E aqui já há uma tradição de votos pelo correio, tanto que o Trump votou. Recentemente, ele e a primeira-dama votaram pelo correio, né? Os democratas têm simpatia pela medida, pela possibilidade do voto por correio, mas os republicanos e o Trump não, acham que podem ser prejudicados se houver um incentivo a esse tipo de voto. Fernando? Não, eu estive aí cobrindo a eleição de 2012, para a presidência em 2012, na Flórida era muito difundido, principalmente para os mais velhos. Manda para o correio antes, não precisa nem esperar o dia, manda antes. Exatamente, e agora você imagina, com o coronavírus faz todo sentido essa população mais vulnerável votar pelo correio, né? Não é uma coisa descabida, pelo contrário. Tá certo. Kennedy, mais uma vez obrigado. Vai para Nova York para trabalhar? Qual que é a trip? A agenda agora é o seguinte, amanhã eu vou para São Francisco, vou trabalhar lá, vou ver como é que está a pandemia lá, o estado está apresentando bons resultados, os casos estão estáveis lá.
E para Nova York é no final de junho, que tem a primária lá 23 de junho. Então vou fazer uma viagem agora de uma semana pela Califórnia e depois devo fazer outra aí de uma semana também pela Pensilvânia e Nova York para acompanhar a reabertura da economia e também como que a pandemia tá nesses estados. Colocar um pouco o pé na estrada, né, Fernando? A Pastoral Americana tem que viajar. Lá no meu Instagram, no Instagram, que é @blog do Kennedy, tem lá uma série chamada Corona Trip, que eu estou registrando aí com fotos e alguns comentários essa viagem. Eu estive na Geórgia, na Flórida e nas Carolinas do Norte e do Sul. E agora eu vou fazer ali Califórnia e pretendo fazer Pensilvânia e Nova York ainda lá em junho. Legal. Kennedy, boa viagem, cuide-se e até a sexta-feira que vem. Um abraço. Obrigado, meu caro. Cuide-se aí. Você também.